Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós estamos aqui reunidos, para mais uma manhã poder estarmos compartilhando da Palavra de Deus. Hoje, 25 de outubro, estamos reunidos aqui, nesta manhã maravilhosa, para meditarmos na Palavra de Deus. E o meu desejo é que, nesta manhã, nós possamos sair desse encontro nosso, nós com o desejo de sermos embaixadores da paz, desde que nós possamos sentir o desejo de fazer a parte dos pacificadores, que nós possamos sentir o desejo de ser aquele que reconcilia pessoas com Deus, reconciliado, nós possamos estar reconciliando pessoas com Deus. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui e grato a Deus por esse domingo que nós estamos aqui reunidos para meditarmos na Palavra de Deus. E agradeço você que todas as manhãs de domingo abre a janela da sua casa para que nós possamos estar juntos louvando e glorificando o nosso Deus. Certo que Deus possa estar abençoando a sua vida, Deus possa estar abençoando a sua casa, e que esse momento que nós estamos aqui, reunidos para adorar o nosso Deus, que nós possamos estar na comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja nos usando para a glória dele. E muito obrigado por todos vocês que nesse momento abrem a porta da sua casa para que nós possamos estar juntos louvando ao Senhor. Que Deus esteja nos abençoando, recebendo o nosso cântico, recebendo a nossa oração. Hoje eu quero estar cantando alguns cânticos, isso que faz parte do Inário para Culto Cristão, certo? E a minha oração, essa é a oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando pela igreja, ele orou da seguinte forma, falando ao Pai: que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Nesta oração de Jesus Cristo foi pela unidade. Isso agradeço a Deus por todos que estão entrando na sala. Isso agradeço a Deus, Edinalva Barros. Isso, como vocês são preciosos para mim, você, o Cosme, isso a sua filhinha, isso que já não é filhinha, já é uma moça, isso cantando e louvando para o Senhor, isso e como eu fico feliz, isso como Deus nos uniu aí na cidade de Toledo, isso vocês realmente são muito importantes na minha vida, e é muito bom poder estar entrando na sua casa. Fátima Madergan, que Deus continue abençoando você, o Milton, os seus filhos, filha, filho, netos, e que a paz de Deus esteja com você, certo? E temos aqui também o Vitor Avelino, estou sabendo que nesse momento de pandemia, ele tem sido muito amigo da viola e muito amigo do violão, ali louvando e cantando e glorificando a Deus e tocando boas músicas. Seu Avelino, Vitor Avelino, estou esperando chegar aqui para que a gente possa também passar algumas coisas para você do violino. Que Deus te abençoe ricamente, você, a sua casa e a sua família. Meus queridos, voltando ao que eu estava falando sobre a unidade, Jesus ora para que o seu povo seja um. Eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo na cidade de Cornélio Procópio. Era um grupo unidos em Cristo. Por Cristo nós somos um. E ali nós vivemos uma unidade em Cristo Jesus. Onde nós reuníamos com metodistas, com batistas, presbiterianos do Brasil, presbiteriano independente. Esse era o nosso Premebaim. Que foi um mover do Espírito na cidade de Cornélio Procópio.
Desse grupo nós temos várias pessoas que fizeram parte dele, espalhado pelo mundo, vivendo e pregando o Evangelho. Tem eu, pastor da Igreja Batista, tem o pastor João Carlos, hoje bispo da Igreja Metodista. Tem o Claudemir Schmidt, também pastor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Tem o Mimi, o nosso querido Ademir, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de São Paulo. E temos diáconos, diaconisas, presbíteros, servindo ao Senhor como fruto daquele trabalho. Se agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus pela importância de nós encontrarmos a unidade em Cristo, certo? E um dos cânticos que nós cantávamos era uma oração, certo? E essa oração, no Inário para Culto Cristão, se você tem acesso, é o número 564 e tem como título: Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Oh, como é bom! Oh, como é bom nós vivermos todos irmanados em paz. Oh, como é bom! Uma oração. Eu quero repetir essa oração com você. Essa é uma música bem fácil. Ó Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. 2 vezes, Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Vamos estar cantando junto? Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Oh, como é bom! Oh, como é bom nós vivermos todos irmanados em paz. Oh, como é bom! Oh, como é bom! No Salmo 133 nós encontramos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, e as orlas das vestes de Arão, e ali o Senhor ordena bênção e paz. Isso realmente, quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus busca a santidade, quando o povo de Deus busca a unidade de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre a vida da igreja. Esse sendo derramado sobre a vida da igreja, respinga naquelas pessoas que estão ao nosso redor, e ali a glória do Senhor se manifesta, e que realmente nós possamos estar andando unidos continuamente no Senhor. Reinaldo Júnior, que Deus abençoe você ricamente. Que bom a gente poder estar juntos aqui compartilhando da palavra de Deus. Até eu estava conversando ontem com a irmã Jandira e com a irmã Nair Palma,
Não é isso que eu vi uma jovem, não é isso, entre as pessoas para fazer amizade no Facebook. Então eu entrei na página, né, dessa jovem, e era a sua filha mais velha. Não é isso, ali eu vi algumas fotos, eu vi alguns vídeos, não é isso, lembrando da família reunida. Não é isso, eu vi a Débora com o Fritz cantando e louvando ao Senhor, junto com as meninas, numa reunião muito gostosa e maravilhosa, cantando a capela. E graças a Deus, Deus te presenteou com filhas maravilhosas. Que Deus continue abençoando você, a sua esposa e a sua casa. Eu agradeço a Deus, Elizabeth Rodrigues, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Gláucia, que bom poder estar mais uma vez com você, nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu agradeço a Deus por esse momento, e que realmente essa seja a nossa oração pela unidade do povo de Deus. Não unidade das nossas falhas, não unidade dos nossos pecados, mas nós nos unirmos em Cristo Jesus e deixarmos que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor faça uma obra da nossa vida. Irmã Araci, que maravilha, e como foi gostoso, irmã, a gente poder estar celebrando os 80 anos do nosso querido irmão Gilberto. Que Deus esteja abençoando a irmã, o seu esposo, a sua casa, a sua família. E nesse momento, meus queridos, eu quero estar orando, orando pelo mundo que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo, isso de repente, a ordem foi: se isole, separem, fiquem em casa. Isso é um momento que está dizendo separação. E nesse momento de isolamento, nesse momento de separação, a gente pode ver o valor de estarmos juntos, a saudade de nós estarmos juntos. E vamos estar orando, para que em breve nós possamos estar nos abraçando, as irmãs que se encontram e dão aqueles 3 beijinhos, ou 2 beijinhos, ou 1 beijinho, isso depende da região, que as irmãs possam se encontrar, possam se abraçar, isso que os irmãos, amigos possam se reunir naquele churrasco gostoso, tomando o seu refrigerante, tomando o seu chimarrão, e podendo ter aquele momento de comunhão e de compartilhar a vida. A nossa oração é que nós voltemos não no novo normal, que nós possamos voltar num mundo melhor. Que o novo normal não seja afastamento, mas que o novo normal nós possamos estar nos unindo mais para a glória de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai amado, por esta manhã. Eu te agradeço por estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, embora nós ainda não tenhamos o culto presencial de manhã, mas eu te agradeço, Senhor, porque através desse meio de comunicação nós podemos estar nos reunindo, nós podemos estar compartilhando, cantando, louvando, orando. E eu rogo, Pai amado, esteja abençoando a vida daqueles que estão comigo nesse momento, Senhor. E a tua palavra, Senhor, ela declara que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor faz maravilhas através da vida dessas pessoas. E nesse momento, Pai, nós estamos reunidos aqui no nome precioso de Jesus Cristo. E juntos, Senhor, nós estamos rogando, orando, Senhor, suplicando, unindo, Senhor, a milhares e milhares de pessoas no mundo, Senhor, que estão gritando, Senhor, nos livre desse vírus maldito. Nos livre, Senhor, desta enfermidade, e que nós possamos estar unidos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Lá no deserto nós encontramos, Senhor Deus, que o povo se rebelou contra o Senhor, o povo se afastou do Senhor, e diz que víboras entraram no arraial, Senhor, e muitas pessoas morreram, até que os chefes, até que os líderes se reuniram e foram até Moisés e falaram: Senhor, fale a Deus, nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro,
nós pedimos perdão, mas que Deus nos livre dessa praga. Senhor Deus, no momento que estamos vivendo, Senhor, eu te peço, Senhor, que os líderes políticos possam ver que andaram por caminhos errados e que possam voltar para o Senhor. Senhor, que os líderes que estão à frente, Senhor Deus, de religiões, possam se curvar diante do Senhor, dizer: nós erramos, nós pecamos. Diga ao Senhor que nos perdoe e que nos livre dessa praga. Senhor Deus, que no momento que nós estamos com esse vírus, Senhor Deus, se alastrando, nós vemos a incredulidade, nós vemos a falta de fé, nós vemos, Senhor, as pessoas se envolvendo em pecado e tendo prazer no pecado. Pai Santo, que o mundo possa cair em si e que nós possamos voltar para o Senhor e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em toda a terra. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço e rogo, Pai, esteja abençoando a nossa casa, esteja abençoando a nossa família, Senhor, e nos dando libertação, Senhor, e que a Tua glória se manifeste através da Sua igreja, que somos nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Irmã Jandira Minkoff, Palma, bom dia, minha irmã. Bom dia a todos nesse momento tão especial. Deus seja louvado e adorado. Amém, minha irmã, que realmente o Senhor seja adorado. Nós se continuando, nós louvando ao Senhor. No HCC tem um hino: somos um pelos laços do amor. Em Eclesiastes 4:12 nós encontramos: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O povo separado pode ser destruído facilmente, mas um povo unido dificilmente é quebrado. Como nós encontramos aqui, um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus, somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor, somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus, somos um pelos laços do amor. Maravilha! Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Meus amados, nós temos nos domingos de manhã meditado sobre um estudo, princípios cristãos revelado no Sermão do Monte. Princípios cristãos. Nessa Bíblia, certo? Ela não é somente foi escrita e Deus inspirou a Bíblia para nós termos conhecimento da vontade dele. Nessa Bíblia não foi escrita para ser somente um livro de estudo, embora nós devemos estudar a palavra de Deus,
Mas a Bíblia é um livro de fé. E é um livro que o objetivo dela é que nós possamos conhecer o nosso Deus, que nós possamos conhecer o amor dele em Cristo Jesus, que nós possamos conhecer o Espírito Santo de Deus, e conhecendo Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo e o Espírito Santo agindo em nós vivemos a fé na palavra de Deus. Então, o princípio da Bíblia, o objetivo da Bíblia é que nós possamos ter a Bíblia como nossa regra de fé, de prática, de conduta e fé. Se vivermos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra, aprendemos da palavra e praticamos a palavra, coisas maravilhosas começam a acontecer na minha vida, coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida. Então, o cristão é aquelas pessoas que não precisam colocar um crucifixo, não precisam colocar uma camiseta, não precisa colocar algo para dizer que ele é cristão, porque pela sua conduta, pela sua vida, pelo seu modo de ser, as pessoas podem olhar e dizer: ali vai um cristão, porque ele tem marcas de Cristo nele, ele vive a palavra de Jesus Cristo. Alguns meses atrás, nós tivemos aqui a presença da irmã Débora na igreja, juntamente com as suas filhas. Uma das filhas que tem o desejo de ser missionária, ela falando do seu pai, já falecido, pastor Evaldo, ela falando do seu pai, ela disse: olha, eu nunca conheci uma pessoa tão parecida com Jesus Cristo como o meu pai. E aquela palavra ficou gravada na minha mente. Quando ela pensa no pai, e quando pensa na vida do pai que ela teve, nesse que foi ceifado tão prematuramente, mas ela diz: olha, eu nunca vi alguém tão parecido com Jesus Cristo como o meu pai. Então, gente, nós precisamos ter características de Cristo na nossa vida, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Será que o seu filho ou a sua filha, pode falar isto? Olha, eu nunca vi alguém tão parecido com Jesus Cristo como o meu pai. Eu nunca vi alguém vivendo uma fé tão grande como Cristo, como a minha mãe. O que nós precisamos viver aqui é que as pessoas vejam em nós marcas de Cristo, princípios da vida cristã. E no Sermão do Monte, nós temos esses princípios que nós podemos ver como nós devemos viver. Porque o Sermão do Monte, o primeiro que nós temos registrado, o primeiro sermão de Jesus, que nós temos registrado na palavra de Deus, esse sermão, é como quando a gente lê cada parte desse sermão, não é Jesus Cristo ensinando, mas ele ensinando, mas Jesus Cristo colocando: eu vivo isso que eu estou falando. Não é isso? Então, a marca de Cristo é nós caminharmos para sermos imitadores de Jesus Cristo e que as pessoas vejam Cristo em nós. E aqui a gente vê, primeiramente, marcas. Vocês são benditos e abençoadores quando? Vocês são benditos e abençoadores quando? E nós encontramos, hoje nós estaremos indo para a sexta marca da pessoa bem-aventurada. Como nós vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus. Então nós vemos aqui, nós somos bem-aventurados quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. Nós somos bem-aventurados quando choramos na presença do Senhor. Nós somos bem-aventurados nisso quando a justiça é a nossa maior necessidade. Nós somos bem-aventurados quando a misericórdia é o nosso estilo de vida. Nós somos bem-aventurados quando o coração puro é a nossa identidade. Nós somos bem-aventurados quando somos embaixadores da paz. Como somos embaixadores da paz. Não é isso? No versículo 9, bem-aventurado os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm paz com Deus. Bem-aventurado aqueles que são batizados pelo Espírito Santo. Bem-aventurado aqueles que colocam Jesus Cristo para dirigir a sua vida. Bem-aventurado os que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, e que traz a paz de Deus, traz a paz com Cristo, traz a paz com o mundo que nós vivemos, pois serão chamados filhos de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem, pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, e ele colocando o seguinte, que nós encontramos paz na Bíblia, certo? Tem mais de 400 versículos na Bíblia falando sobre paz, união, unidade. Tem mais de 400 versículos, somando tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Mas a paz nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e 2 e encontramos no final de Apocalipse. Deus nos criou para vivermos no Éden. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, e assim era antes do pecado entrar no mundo. Não é isso? Quando Deus vinha conversar com o casal conversava com Deus. Não é isso? Havia um relacionamento com Deus e ali havia paz, certo? A paz que Deus pode dar. Não é isso? E quando a gente vai lá para o final, no Apocalipse, então nós vemos aonde nós estaremos na presença de Deus, onde não vai precisar da luz do sol, não vai precisar da luz da lua, porque nós estaremos ali na presença de Deus. Lugar onde não vai ter mais cemitério, porque não vai haver morte. Não vai haver remédio, porque não vai haver doença. Não vai ter necessidade da luz do sol ou da lua, porque o Senhor estará ali presente. Não é isso? Então, mansões celestiais é prometido, paz com Deus, certo? E do Gênesis ao Apocalipse é como Deus dizendo ao ser humano: tenha paz comigo, não lute contra mim, não tenha resistência, venha para mim. E o Senhor fez o caminho para o retorno a Ele, e é Jesus Cristo, certo? Então a vontade de Deus é ter paz com você, é ter paz com a sua família, é ter paz, certo? Mas essa paz depende do crer. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. Não é isso? Pelo que Ele fez na cruz do Calvário, nós podemos ser resgatados da escravidão do pecado. Então, o diabo, ele é agitador. O diabo, a função dele é agitar, é separar, desunir, criar intriga, separação de pessoas. Mas o nosso Deus ama a reconciliação. A falta de paz é fruto das paixões que dominam o nosso coração. É fruto da cobiça, do desejo ardente, que ao invés de serem controlados,
nos controlam. Esses dias foi noticiado isso que o Papa Francisco falou a respeito da união homoafetiva, dizendo que os homossexuais, lésbicos e tudo mais, eles têm o direito de ter uma família, e uma família do jeito que eles querem, se colocando uma carta de 2 homens que adotaram 3 crianças e falaram: olha, como que nós gostaríamos que essas crianças fossem aceitas na igreja, mas a gente tem dificuldade. Então ali ele se comoveu com aquela situação, e se comovendo com aquela situação, disse: pode levar os teus filhos, e ali então demonstrando como a igreja está aberta, como dizendo: olha, está certo, a Bíblia está errada, vocês estão certos. E o que ele falou é uma coisa que eu achei muito certa, quando ele diz o seguinte: que Deus ama o homossexual, os homossexuais, Deus ama as lésbicas, Deus ama as prostitutas, Deus ama o ladrão, Deus ama o traficante, Deus ama, e realmente o amor de Deus é por todas as pessoas, mas Deus detesta o pecado, porque o pecado afasta o ser humano dele. Não é por eu dizer, isso no meu coração. Eu tenho conhecidos que escolheram esse tipo de vida, eu tenho pessoas que escolheram esse tipo de vida, certo? E eu amo essas pessoas, eu não falo mal delas, eu não critico, mas eu falo: vocês precisam voltar para Deus, certo? Voltar para o Senhor, porque a ira de Deus se manifesta dos céus, como a gente encontra em Romano, contra todo aquele que detém a verdade pela mentira. Detém a verdade pela mentira, certo? Não é porque eu gosto de um ladrão que eu vou falar: não, Deus ama e está certo roubar. Não é porque eu amo um traficante que eu vou deixar continue traficando. Não é porque eu tenha amor, de Deus por uma prostituta que eu vou continue prostituindo, certo? O que a palavra de Deus diz é o seguinte: que nós temos um problema dentro de nós, certo? E esse problema é o nosso maior problema, isso que é o nosso maior inimigo, quando nós somos dirigidos pelos nossos instintos, quando nós somos dirigidos pelos nossos impulsos, quando nós somos dirigidos pelas obras da nossa carne, certo? E quando as obras da carne nos dominam. E eu e você fomos criados não para ser dominados pela nossa carne, mas nós fomos criados para termos domínio próprio sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vida, certo? E esse domínio, ele é conseguido quando o Espírito Santo entra na nossa vida, certo? Então o fruto da cobiça, o desejo ardente, que ao invés de serem controlados, nos controlam, nós podemos ver de uma forma muito clara em Tiago capítulo 4, quando diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e a contenda entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Então, da onde vêm as guerras e as contendas? Ela vem de dentro de nós, das nossas paixões, dos nossos desejos. Mas diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, mas antes de falar esse texto, eu quero dizer o seguinte: mas os que serão chamados filhos de Deus nessa terra, mas os que serão chamados filhos de Deus nessa terra, porque são parecidos com o Pai, são os que promovem a paz de Deus e a paz com os homens. Então o que o mundo precisa é isto: paz com Deus e paz com os homens, certo? Em 2 Coríntios 5 diz assim:
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu plano por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Os pacificadores são ministros da reconciliação, são embaixadores da paz. Por isso, são os embaixadores de Deus que promovem a reconciliação do homem com Ele, mas que vivem de modo a construir a paz entre os homens. Por isso, são os que conhecem o preço da paz. O preço da paz, gente, foi a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornando homem, Jesus Cristo nascendo da Virgem Maria, Jesus Cristo sendo gerado pelo Espírito Santo. Como nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, o preço da reconciliação foi Jesus Cristo vindo a esse mundo. Se nós temos então a encarnação de Jesus Cristo, e o preço para produzir a paz com Deus foi a crucificação de Jesus Cristo, o inocente morrendo pelos pecadores. O sangue de Jesus sendo derramado em nosso lugar, e através do sangue de Jesus nós podemos ter paz com Deus. Sendo lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Sendo purificado pelo Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos ter paz com Deus. E essa paz com Deus, ela reconcilia e nos faz como aquele embaixador, para estender as nossas mãos e dizendo: se arrependam dos vossos pecados, receba Jesus Cristo como seu Salvador, e vamos estarmos unidos com Deus pela mensagem da cruz, pela mensagem de Jesus, reconciliando as pessoas com Deus. Mas que entendem, os pacificadores, aquelas pessoas que promovem os filhos de Deus, são aquelas pessoas que entendem a paz entre o homem, também tem um grande preço. Para termos essa paz com Deus, para sermos pacificadores, nós precisamos renunciar os nossos direitos. Isso é exemplo de Jesus Cristo, como nós vemos lá em Filipenses, que sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, tomando a forma de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. É preciso renunciar os direitos. É necessário revestir-se do amor de Deus e investir nos bens, os nossos bens, em outras pessoas, e também amar os nossos inimigos. Investir os nossos bens em pessoas que necessitam, que nós amamos, e também usar os nossos bens para poder abençoar a vida dos nossos inimigos. Como nós podemos ver no versículo 5, de 43 a 48, quando Jesus, dando continuidade ao Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso nós encontramos no Velho Testamento: olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito, ame seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem
pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, a fórmula para ser pacificador nos é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12. Então, o que Jesus Cristo nos ensina em Mateus? Que nós devemos estar orando por aqueles que nos perseguem, orando pelos nossos inimigos, orando pelos nossos amigos, mas orando pelos nossos inimigos, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Bem-aventurados pacificadores. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele continua ensinando o que nós podemos completar com o que nós já falamos aqui. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Ore por aqueles que perseguem. Alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Tenha uma atitude uns para com os outros, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a saciar-se as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amando, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então nós estamos vendo aqui o caminho de ser um pacificador, de sermos um embaixador da paz. É preciso sair da teoria para a prática. Você tem orado pelo seu inimigo? Você tem orado por aquelas pessoas que te machucou? Você tem perdoado pessoas que te fizeram mal? Se essa pessoa precisar de alguma coisa, você está pronto para dizer: eu estou aqui para te ajudar? Como tem sido o teu relacionamento com aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que te prejudicam? E aqui nós temos na palavra de Deus que nós devemos estar orando por essas pessoas. E se elas tiverem necessidade, que nós estejamos prontos para ajudar, porque com isto nós estaremos amontoando como se fossem brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Eu fiz tão mal para ela, por que ela me faz o bem? Eu estou prejudicando a vida dela, por que ela me faz o bem? Por que isso está acontecendo? E eu creio, quando eu vejo alguns exemplos na Bíblia, principalmente do apóstolo Paulo, eu creio que cada cristão que ele matou, cada cristão que ele prendeu, cada cristão que ele permitiu que fosse executado, vinha aquela pergunta: como eles morrem e não negam o nome de Jesus Cristo? Como eles morrem e não dizem que Jesus Cristo não ressuscitou coisa nenhuma? Como que eles morrem pelo nome de Jesus? Até que um dia Jesus aparece ao apóstolo Paulo. E naquele momento vem a pergunta: quem é o Senhor para que eu siga? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E eu tenho para mim que cada pessoa que Paulo prendeu, e prendendo aquelas pessoas oravam por Paulo. Não é isso? Quando Estevão foi morto e Paulo estava presente ali, consentindo no apedrejamento, ele vê Estevão orando por ele e dizendo que estava vendo os céus abertos.
morreu glorificando o nome de Deus. Eu creio que tudo isto eram as brasas vivas na mente do apóstolo Paulo, o que leva essas pessoas a morrerem pelo nome de Jesus Cristo. Então, gente, nós precisamos sair de teoria, mas nós precisamos entrar na prática, pedindo ajuda para o Senhor, controlar pensamentos e atitudes. Isso, quantas coisas na nossa mente, isso tem na nossa mente. Isso, quando a gente vê as obras da carne, prostituição, inimizades, porfia, todo tipo de desvio sexual, inimizades, e tantas coisas que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, que diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso que ele diz: não andeis isso pelos desejos da carne, mas nós devemos andar nos desejos do Espírito e produzir o fruto do Espírito. Então nós precisamos dia a dia pedir: Senhor, mata a minha carne, mata os desejos do meu coração, que eu possa ser um bom esposo, mate os desejos do meu coração, que eu possa ser um bom pai, mate o desejo, todo aquele desejo que venha destruir a minha vida, que seja crucificado e que o Senhor viva em mim. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, controle meu pensamento e controle as minhas atitudes. Controle, Senhor, a minha língua, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras que edifiquem aqueles que escutam, mortificando a velha natureza, pedindo perdão e perdoando, retribuindo com bem aqueles que nos machucam, colocando a injustiça na mão do Senhor, como diz que nós devemos fazer o que com os nossos inimigos? Colocá-lo diante do Senhor. Não vingueis, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Vencemos pelo constrangimento do amor, a resistência do mal. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. E eu tenho encontrado tantas pessoas, irmãos, que não se conversam há 15, há 20 anos, por alguma coisa que aconteceu lá atrás, muitas vezes alguma coisa de herança. Nós estamos vendo isso acontecendo, nós vemos coisas acontecendo, coisas terríveis acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. Hoje é dia de reconciliação. Nós temos filho que não conversa com o pai, nós temos esposa que não conversa com o esposo, nós temos tantas coisas acontecendo no mundo que nós vivemos, certo? E muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, vivendo amarguradas, guardando rancor, não perdoando. Tem um exemplo de uma senhora que eu não vou estar falando o nome e nem a cidade onde eu encontrei, porque tem muitas histórias como esta, certo? O esposo dela era alcoólatra e vivia no alcoolismo, isso prejudicou muito a vida dela, fazendo coisas terríveis por causa da bebida. Mas aconteceu que ele foi transformado, aconteceu que ele deixou de beber, aconteceu que ele se tornou um homem que abençoava a vida dela, abençoava a vida dos filhos. Mas ela passou a vida maltratando aquele homem pelo que ele tinha feito no passado. E eu falava: perdoa, mas ela não conseguia perdoar. Ela não conseguia perdoar as marcas que ficaram, ela não conseguia perdoar. E tem muitas pessoas que ficam vivendo da coisa do passado, enquanto a pessoa hoje já é uma outra, está vivendo de uma outra forma, mas a pessoa continua guardando as coisas do passado. Meu querido, minha querida, não é isso que a gente possa produzir, ser embaixadores da paz. Não é isso que nós possamos pedir. Se você não consegue, peça a Deus: Senhor, me ensine a amar tal pessoa, ela me prejudicou muito, ela fez coisas que deixou marca na minha vida, na minha parte psíquica, destruiu muitas coisas da minha vida. Mas liberte-se, não fica preso ao passado, perdoe, porque o perdão te liberta. Seja um embaixador da paz, seja um embaixador da paz. Daí que a gente possa colocar em prática isto, começar a orar,
por aquelas pessoas que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Você quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. Se realmente você quer ser chamado filho de Deus, que você possa ser aquele que promova a paz e que nós possamos ser embaixadores de Deus. E nós temos esse exemplo de Jesus Cristo. Foi maltratado, foi humilhado, acabou sozinho na cruz do Calvário. Mas é interessante que naquela cruz ele poderia rogar a Deus que destruísse todos aqueles que o colocaram na cruz, que os zombadores morressem naquele mesmo momento, pois ele tinha todo o poder para fazer isto, mas ele não fez, porque ele amou aquelas pessoas, e ele orou por aquelas pessoas, morreram dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus queridos, que nós possamos ser promotores da paz, porque bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, e que nós possamos refletir Cristo no mundo em que nós vivemos, e pelo amor na vida da igreja, que nós possamos provar que nós realmente cremos naquele que nos amou e nos salvou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar cantando nesse momento um hino para encerrar essa reunião que nós estamos tendo tão gostosa. Paulo Real, pastor Paulo, que Deus te abençoe, Paulo. Essa igreja orou muito por você. E ficamos muito felizes quando nós vimos você retornando para sua casa, você abraçando a sua netinha, você ali retornando ao seio da sua família. E muito obrigado, Paulo, por tudo que você significa para nós pastores, porque você aqui tem sido colocado como o bispo, aquele que nos motiva, aqueles que compartilha a sua vida conosco, e tem abençoado a nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente. Ivete, que Deus abençoe, você, a sua família. Suelen Lima, que bom ter você aqui. Eu agradeço por todos que estão aqui. Damares, Damares, como é bom poder estar mais aqui. Tia Maria, espero que esteja bem. Nós temos orado por vocês. A Damares, nós somos criados juntos ali em Cornélio Procópio. A nossa família, aquela família, era a tia Alice e eu tia Maria para a mãe deles. Que Deus abençoe. Que bom estar com você aqui, Damares. Deus te abençoe ricamente. Sandra Souza, que Deus abençoe você e a sua casa. Nesse momento eu quero estar cantando esse hino, Jesus, Pastor Amado. E eu gostei muito da versão esse hino no HCC 566. No Cantor Cristão diz que nós devemos olhar com simpatia os erros de um irmão. Sempre que eu ia cantar esse hino, eu falava: olha, aqui está falando de simpatia, mas a gente não pode ser simpático ao erro do irmão, porque simpático é concordar com o erro do irmão. Então agora aqui na nova versão foi feito alguma coisa assim que eu creio que é o correto que nós devemos ser. Quando no versículo, na estrofe 2 diz assim: pois sendo resgatado por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um mais forte amor, humildes, perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. O sentido aqui eu achei muito bonito, maravilhoso, e eu quero estar cantando com você nesse momento. Severino, hoje à noite você já pode vir com a Irene para a igreja, tá? Que nós já temos no culto à noite presencial, nós estamos recebendo toda a igreja, ainda mantendo o distanciamento, mas pessoas da terceira idade, crianças, que não fiquem correndo nos corredores do templo, poderão estar. Crianças que fiquem com a máscara até o final do culto, venham. E hoje à noite nós estaremos reunidos aqui louvando ao Senhor.
Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas que longe de nós vão, unidos supliquemos a Deus por esse amor, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando a falta de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, o fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão, e aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Não é isso, que essa oração seja a minha oração e a sua oração. Não é isso, Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, que nós possamos ser promotores da paz. Que Deus abençoe irmã Nair, que Deus abençoe Gláucia, que Deus abençoe todos que participaram desse encontro nessa manhã. Desce que a paz de Deus esteja com todos, e hoje à noite vamos estar reunidos aqui, desce no último domingo desse mês, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Desce, fica aquele apelo que eu coloquei no WhatsApp da igreja. Nós estaremos fazendo pães para poder estar ajudando a Casa de Recuperação ABF Filadélfia. O irmão que puder doar trigo e outras coisas mais poderão estar doando, que terça-feira irmãs estarão aqui para fazer esses pães e bolos para poder estar ajudando essa casa que trabalha na recuperação de pessoas que estão escravizadas na dependência química. Vamos estar orando nesse momento. Pai Santo, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço por ser igreja, eu te agradeço por poder estar orando pelos nossos irmãos, eu te agradeço, Senhor Deus, por poder ter notícia ontem do Ademir, que o Ademir está em casa, recuperando da enfermidade, e eu te peço, esteja abençoando a Donizete, esteja abençoando a casa dela, Senhor, e que o Senhor possa estar reinando ali para a glória do Senhor. Dê vitória, Senhor Deus, à vida da irmã Donizete, de toda a sua casa. E peço, Senhor, que o Ademir fique completamente curado, para a alegria dele e para a alegria nossa. Te agradeço, Senhor Deus, por podermos estar juntos buscando o Senhor. E nesse momento, Senhor, eu rogo também pelo Alejandro, Senhor.
esteja abençoando ele, esteja abençoando a esposa, os filhos. O pai dele, Senhor, teve um problema de saúde ali no Chile, e nós rogamos, Senhor, nós não sabemos como ele está, mas nós sabemos que o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor Deus, e eu te peço que nenhum recurso venha faltar para ele. Esteja abençoando, Senhor. O pai dele é uma pessoa que atingiu a longevidade, mas só o Senhor sabe, Pai, que nós desejamos que os nossos fiquem conosco, Senhor. E eu rogo, esteja abençoando ele e a família dele. E peço, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aqui, que eu estou podendo entrar na casa, esteja abençoando esses lares, esteja abençoando essas famílias, esteja abençoando, Senhor Deus, que nós não sejamos somente leitores da Tua Palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua Palavra. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas é o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa e o que o Senhor manda nós fazermos. E que nós possamos, Senhor, ser obedientes à Tua Palavra e que nós possamos, Senhor, colher os frutos da obediência. Eu te peço isto, Pai, agradecido por essa manhã, e que a Tua paz, Senhor, esteja nos lares de todas as pessoas que estiveram comigo nesse momento. Que Deus, Pai Santo, esteja nos abençoando e dando a Sua paz. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe e até à noite, quando também estaremos transmitindo o culto para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.